fazem um rock indie com toques de clássicos e progressivo. O Conexão Regional de hoje recebe a banda Factos, que é formada pelo Giba Byte na bateria, o Rick Teles na guitarra, Jô Ferreira, guitarra e voz, e Sônia Alda nos vocais. Bom, primeira pergunta, como que surgiu, como que a música entrou na vida de cada um? Começar pela Sônia. Bom, minha mãe diz que a música chegou na minha vida já aos 1 ano e meio de idade. Que naquela época tinha uma música do Jair Rodrigues que é Deixa que falem, né? Ela disse que eu já cantava para as pessoas isso a troco de 100. Pedia 100 e cantava musiquinha. Mas, na verdade, o meu padrasto é músico, violinista, ele é compositor também. E eu, assim, ele estava sempre tocando, sempre compondo, e eu ficava participando daquilo. E mais ou menos aos 6 anos ele me deu o primeiro violãozinho e tal, e eu comecei a brincar, a gostar daquilo. Até então eu não ouvia tanta música, o rádio não era uma coisa tão comum de se ouvir, mas ele eu ouvia muito, né? E depois lá pelos 11, 12 anos eu comecei a ouvir Alice Cooper, que foi meu primeiro ídolo. E daí pra cá eu só fui me interessando cada vez mais e comecei a aprender a tocar, inicialmente violão. Já comecei a compor algumas coisas e me envolver com pessoas que também gostavam de música. Legal. Jô, como que é? A música entrou na minha vida no final dos anos 70, né? Eu comecei a ouvir Beatles, né? Por causa de um tio que tinha... Isso com quantos anos, mais ou menos? Então, eu tinha meus 10 anos, mais ou menos, né? E de lá pra cá, comecei a me interessar. Quando via alguém tocando violão, eu já ficava tentando ver como é que funcionava, entendeu? Até que um dia eu acabei comprando um violão. Dali pra frente, comecei... Na época existia uma revistinha chamada Violão e Guitarra, né? Então, na época, aquelas músicas, né? Roberto Carlos e tal, mas sempre ouvia também Elvis, né? Então, a influência veio dali, do rock and roll daquela época, que se ouvia nas rádios, né? E de lá pra cá, eu nunca deixei de ouvir rock, entendeu? Sempre gostei de ouvir rock, né? Eu foco mais pro lado do rock and roll mesmo, né? As influências. Rick? Eu, aos 4 anos de idade, mais ou menos, comecei a gostar de música, em geral, assim, né? Aí, mais ou menos aos 8 anos, eu comecei a gostar mesmo de rock. Comecei a ouvir mais rock e sempre quis tocar, aprender. E aí eu peguei um violão de um amigo meu, comecei a tocar sem saber. Comecei a fazer música, comecei a querer, sabe, sair aquelas... como é que eu posso dizer? Sentir a música saindo das cordas, assim, sabe? Do violão, tudo, e sempre gostei disso daí. Desde pequeno mesmo até hoje. Margot, Giba? Oi, a música, na verdade, sempre esteve presente na minha vida, né? Meu pai sempre tocou violão, né? Então, nós crescemos ali naquele ambiente musical, né? E futuramente, aí sim, eu vim me identificar mais com a bateria, porque o violão não foi muito bem, né, sucedido ali. E aí eu passei a vir mais pro lado da bateria, percussão, tal, né? Aí foi amor à primeira batida, como se diz. E a banda surgiu em 2011. Como que vocês se encontraram? Na verdade, a gente se encontrou há muito tempo antes, né? Eu, o Jô e o Giba, a gente já tinha uma banda no final dos anos 80, começo dos anos 90, e era uma banda de rock, a gente tocava cover, mas também tocava músicas próprias, músicas autorais, só que em português na época. Então, a gente veio já de outras bandas, eu toquei em banda regional, fiz também trilha para peça de teatro, que na época eu fazia teatro. E aí dessa vontade de fazer a música própria, que a gente se reuniu e começou a trabalhar os arranjos, né, das nossas músicas. A banda se chamava Tribo na época, e aí a gente começou a sair em bares da cidade que dava oportunidade para esse tipo de música, que é a música autoral. É só em inglês? Então, atualmente em inglês. E como que está a receptividade do CD aqui? Esse é o primeiro CD? Esse é o primeiro CD, é um EP, a gente gravou com 6 músicas. A gente tem muito mais, né, composições, mas a gente
tentou pegar uma variabilidade de música aí. Então tem rock and roll mais, tem um pouco de progressivo também, tem aquela coisa meio Florence and the Machine, que é aquela coisa meio, né, indie, apesar que todas são. E dentre todas aquelas que a gente tem sido muito boa. A gente tem distribuído o CD, tem vendido o CD em shows e mesmo para o pessoal que se interessa em adquirir. A gente também tem enviado para algumas pessoas, né, de rádio. Tocou na Rádio Educativa aqui de Campinas. E a gente teve a sorte de conhecer umas pessoas nos Estados Unidos também que assim, se identificaram com a música. Como que foi parar lá? Né? Eu imagino que tenha, de uma certa forma, tenha tido uma curiosidade de ir lá de ouvir as coisas que são feitas aqui em inglês. Como que é essa história aí? Como que foi parar lá? Inicialmente é um amigo de um amigo nosso, Paulinho de Almeida, que está fazendo um trabalho super legal aqui também em Campinas. E através dele eu conheci esse Marcos Giotto, que tem um programa Conexão Brasil, acho que chama. Projeto Conexão Brasil, não me lembro exatamente o nome. E através dele, ele ouviu a música, se interessou e falou, manda pra cá que a gente também mostra aqui. Então foi assim. E o segundo, essa segunda pessoa foi totalmente ao acaso, porque eu estava ouvindo, eu gosto muito de blues também, estava ouvindo uma cantora de blues americana, Alexis, e ela acabou de lançar um CD muito legal. E ouvindo lá, falei, nossa, eu queria ver um show dela. Aí, essa pessoa chama Allland, me falou, vai ter o show dela na rádio, tal, de Lincoln, né, em Nebraska, você pode ouvir. Falei, legal, vou ouvir. E nisso, acho que nessa conversa, ele viu que eu tinha uma banda. Ele falou assim, eu vi que você tem uma banda, tal. Eu falei, a banda indie rock, etc. Ele falou, você não quer mandar pra gente? Aí mandei a música para ele gostou, falei assim, olha, vou pôr aqui na rádio. E aí ele começou, alguns programas já, teve um programa, tem um talk show lá, que as pessoas ligam para conversar a respeito de assuntos variados, e nos intervalos ele colocou. E alguns outros programas também que a rádio apresenta, também eles estão rolando a música e assim, segundo ele, a receptividade tem sido muito boa. A gente não sabe o quanto que está se estendendo isso lá, né? Quanto que está sendo ouvido, mas pelo menos ali na região de Lincoln tá sendo bem recebida. E aqui? Como que tá? Então, aqui é mais aquela questão que a gente sempre fala, né? A música autoral, a música nova, se não for por aqueles meios, né? Você não tem muito... Aqueles meios do jabá. Aqueles meios do jabá, aqueles meios dos produtores que já estão aí na mídia e que têm o poder de te levar para algum lugar, né? Se não for assim, você tem meio que pelas próprias pernas. E aí, acho que a internet é o grande veículo. Grande aliado, né? Sim. O grande veículo nosso. E é através dela que a gente está conseguindo espalhar a nossa música, né? Antes de... Vocês sempre tocaram rock and roll, todos? Sempre. Assim, eu já toquei música regional brasileira. Tinha um grupo chamava Sagamundo. E era bem regional. Lá a gente tocava triângulo, flauta. Era muito interessante. Mais cultura popular. Mais cultura popular. Depois também a gente cantou a gente também teve uma banda, eu e o Paulinho de Almeida, esse baixista, junto com outro pessoal, que era uma música popular brasileira, pop, mas era um pop com muita percussão. E também foi uma época muito legal, música própria também foi muito bem recebida. Mas assim, eu particularmente, a veia ali era... rock and roll. Rock and roll. Vocês têm trabalhos paralelos de música em outras bandas? Algum de vocês trabalha com outras bandas? Eu já tive, mas no momento eu resolvi ficar com a Factos porque a gente produz música, né? Então eu gosto de compor, ela também, a gente faz os arranjos, tem a liberdade de expressar da nossa forma. Então, tocar cover em bandas assim, para mim desgasta muito, né? Então eu prefiro ficar com a Factos e a gente acredita no nosso trabalho, no nosso projeto, entendeu? Quer mandar para o mundo a nossa mensagem, né?
Essa é a nossa ideia. Bom, no caso também, eu como baterista freelance de uma época da vida também, acompanhei outros músicos aí por aí, né? Tocava muito reggae, MPB, né? Mas aí no fim acabamos se identificando com o rock, onde está até hoje aí, pessoal. Esse projeto aqui, quando que vocês viram que vocês tinham material suficiente para fazer um EP? Porque a banda é relativamente nova. Mas as músicas, algumas delas a gente resgatou daquela época e hoje acabamos compondo novas músicas, né? Essas músicas são mais compostas pela Sônia, no caso. Mas são músicas que a gente resgatou algumas, né? E fizemos uma nova roupagem nas músicas. E a gente sempre teve quantidade de música, né? Só que a gente nunca levou tão a sério de fazer uma boa gravação, né? Aí eu falei, olha, sem o material na mão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então vamos entrar no estúdio, vamos ver nossas possibilidades, entrar no estúdio e fazer um material para poder trabalhar, né? Através do material, que seria as músicas. Então a gente escolheu as músicas, né? Aquilo que poderia agradar. E dali para frente a gente entrou no estúdio, fez essas músicas, agora o resultado é o CD. Quando foi lançado esse CD? Esse CD faz pouco tempo. Foi em maio de agora, 2014. Em maio. E quando vocês pensaram? Porque hoje em dia a música, como a gente estava falando antes do programa começar, a música física ela é muito pouco vendida. Sim. Hoje tudo é baixado, tudo sim. Vocês chegaram a pensar quantos? 1000 CDs. 1000? 1000 e mais 1000 desses promocionais. A ideia, na verdade, não é vender o CD, volta um pouco do dinheiro investido, mas a ideia de fazer o CD é mais como um cartão de visita, ter um material mesmo para poder divulgar, né? Para poder levar para as pessoas que estão interessadas uma novidade, porque hoje está tão desgastado, todo mundo escuta as mesmas músicas, né? Essa mídia só mostra as mesmas, então a gente quer mostrar algo novo. Então quem comprou o CD, ouviu o CD, acabou se identificando, gostando, comprando para amigo, para dar de presente. Então a gente viu que as músicas são aceitas, né? Então a gente achou legal isso aí. Por isso que a gente tem um novo projeto de fazer um novo CD também com outras músicas no próximo ano. Então, uma coisa interessante que aconteceu é que a gente achou que não ia ter saída justamente por causa disso, porque hoje você vai lá no iTunes e né, compra uma música, lá você não compra o disco inteiro, compra o que te interessa, etc. Mas não, as pessoas queriam ter o disco, queriam comprar teu disco físico na mão. Quem gosta é igual livro, né? Assim, você lê naquelas plataformas digitais não é a mesma coisa de você ter o livro, folhear, tal, é diferente. Quem gosta. Vocês pegaram a transição, nós pegamos, né? A transição do vinil para o CD e agora do CD para o MP3. Que a gente estava falando antes do programa que você gravar um disco de vinil era uma coisa, assim, era o Olimpo de qualquer música você conseguir gravar. Isso era uma dificuldade, porque afunilava muito o acesso. E hoje o acesso a gente pode gravar no quarto de casa e publicar na internet e tal. Tem um lado bom, claro, muito mais positivo do que negativo. Mas eu queria saber de cada um de vocês, qual que é a visão de vocês a respeito disso, dessa coisa que ficou banal você gravar um material. Vocês acham que isso foi mais prejudicial de uma certa forma, porque a impressão que se tem é que caiu muito a qualidade do que é produzido, pelo menos é uma percepção minha, ou vocês acham que o lado positivo justifica essa... Eu acho que no decorrer a tecnologia veio para ajudar, né? De uma certa forma, acho que foi positivo, sim, porque hoje você consegue, de um minuto para o outro, reproduzir as tuas ideias ali, ter um material da tua casa, computador. Então, eu acho que foi legal nesse ponto, entendeu? A facilidade que você tem de expressar o teu sentimento com música, né? Então, eu acho assim que foi bem positivo, sim. Eu acho que foi legal, apesar de hoje em dia não se ganhar dinheiro vendendo um CD, né? Vender show, coisa assim, né? Mas eu acho assim que é bacana a velocidade da coisa, né?
Claro que tem muita gente fazendo coisas muito boas que não vão ser ouvidas nunca, né? Porque não tem interesse, muitas pessoas, de ouvir certos tipos de música. Porque hoje a mídia mostra muito aquilo que é muito descartável, as músicas, muito repetitivo, então, né? Acaba sendo muito repetitivo. Mas acho que abriu o leque, sim, para novos compositores, para a tecnologia. Acho que ajuda muito, sim. Essa é a minha ideia. Eu também acho que é uma opção assim, vamos dizer, uma opção padrão que todo mundo tem hoje em dia, né? Gravar o seu CD, ter o seu material. Então, eu acho que assim, a gente não quer ser diferente nessa parte, né? A gente quer ser nessa parte igual. Então, a gente também tem nosso CD, tem o álbum, as nossas fotos no CD, as nossas músicas. Então, o que a gente está sendo diferente, no caso, é as músicas, né? As músicas. A gente está fazendo, de um lado, indie rock, fazendo uma música, como é que eu vou falar assim pra você? Diferente mesmo, sabe? Bem diferente. E o pessoal tá gostando, tá dando um bom retorno disso. Todo mundo quer os CDs, como a Sônia falou. Todo mundo quer os CDs pra guardar, fazer parte, ouvir sempre no carro, sabe? Então eu acho que é uma opção padrão mesmo, né? No meu pensamento. Legal. Realmente, né, como o Jô disse, o Rick aí disse, né, veio mesmo para somar, né? Eu acho que foi bem positivo essa chegada, essa facilidade que hoje a gente tem para poder gravar, divulgar o nosso trabalho, né? Eu acho que foi bem positivo, né? Concordo bem com eles aí, nesse sentido. E é difícil trabalhar com música autoral, né? Música autoral cantada em inglês e indie rock. Então, É um pouco complicado, mas como tem sido a receptividade quando vocês chegam no lugar, que eles vão, o que eles vão tocar? A hora que vocês começam Mas a a tocar, gente- como que mas eu é? vejo assim, se as músicas se a gente tiver um bom cuidado nos arranjos, Sim, se a música for uma música porque a gente tentou também resgatar um pouco da melodia na música, né? Que estava um pouco meio esquecida, né? Então, se a gente fizer bons arranjos para as músicas, entendeu? Faz que as pessoas percebam a diferença das outras bandas, entendeu? Então, é isso que eu acho que a nossa vantagem está nesse ponto. A gente quer tá dando uma proposta nova, chegando com uma nova proposta de fazer música de um jeito cuidadoso, do nosso jeito, tem mais os arranjos mais da banda mesmo, criar uma identidade de própria. som, né? Então é isso eu acho uma coisa bastante legal da banda Factos. E é uma opção corajosa, Sim, diria, sim. mas eu acho que é o caminho, né? Porque a gente está remando meio contra a maré nesse caso, né? Porque quando todo mundo está fazendo as coisas assim, que repete muitas mesmas coisas e fala só para fazer balançar ali e tal, a gente está querendo fazer uma coisa para se ouvir, entendeu? É diferente, né? Mas essa é a proposta da banda, querer que as pessoas percebam a música pela música, né? É o que a gente pretende, né? Que as pessoas venham a reconhecer o valor da música, pela música, né? Isso que é legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco falando mais contando um pouco da história da banda Factos. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe a banda Factos. Queria estender a pergunta a todos. Como que é o processo criativo de vocês? Ela chega com as composições, a maioria são suas, né?
Você chega com as letras prontas e com um riffzinho, alguma coisa, como que é? Normalmente eu faço a letra e já a música junto. Então vem uma ideia, normalmente é uma ideia de alguma coisa que está acontecendo no momento. Isso me inspira a dizer alguma coisa a respeito. As nossas músicas normalmente dizem respeito ao que ocorre no mundo na atualidade, né? Ou mesmo no pessoal. E então, o que eu digo, normalmente eu digo cantando, né? Não digo falando. Então, por isso que já as coisas nascem juntas. Aí eu levo para eles e digo para eles, o que vocês acham? Tá bom, não tá? Então eles vão dando as ideias a respeito de alguma coisa que pode ser mudada em relação à melodia, principalmente, né? E é engraçado, interessante, é que os arranjos já vão nascendo junto. Então a gente vai mostrando a música, pego o violão normalmente, canto, e ali junto o Giba já começa com uma ideia na bateria, o Jô já vem com uma ideia na guitarra de um solo, o Ricardo já pensa numa distorção, e às vezes até aquele arranjozinho pequeno, sabe, aquela coisa que já nasce junto com a primeira ideia da música. Então, assim, é uma coisa multi-arranjada para todos, né? E o que vocês têm ouvido? Coisa nova. Os clássicos não Vale. valem nesse momento. Bom, no meu caso, não tenho ouvido muitas coisas novas, não. Mas eu gosto de instrumental, tenho assistido, né, bastante coisa assim, relacionada a instrumental na TV Sesc e tal. E gosto bastante de música bem regional mesmo, tipo, lá, Senhor Brasil, sabe, assim, bem terra, sabe, aquele som bem rústico. Eu gosto bastante daquele tipo de som, porque é bem autêntico aquilo ali, né? O que eu mais escuto é isso, né? Tirando os clássicos, como você disse. Então, coisas novas, assim, novas também não são, né? Metallica, né, que eu gosto bem. Iron Maiden. Ultimamente estou vendo bastante Muse. Então, eu ouço porque eu gosto e ouço também para tirar algumas ideias novas, para fazer na guitarra, uma base, uma distorção. Então, eu gosto sim de me espelhar um pouco em alguns outros músicos, mas não completamente. Não completamente, só algumas partes. Beber assim. um pouquinho da fonte ali, né? Isso, exato. Então eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, então vai nascendo um novo guitarrista. Bom, eu sou adepto aí aos músicos mais antigos, né? Adoro música instrumental, ouço U2, Deep Purple, Rush, enfim, trago um pouquinho ainda dos antigos, ainda para os dias de hoje, usando o Muse, né? A Florence The Machine, enfim, o pessoal que está aí hoje, no momento, inspirando a gente aí a fazer o nosso trabalho aí. E quando a Sônia vem com alguma ideia, no primeiro momento é tentar adivinhar o que ela está tentando, né, passar pra gente, isso pra gente. Aí é só, né, seguir a receita aí e entregar o material. Vocês acham que a música pop brasileira tem salvação? A música de FM, que toca em FM. Eu acho que está faltando poesia nas músicas. Porque aquela época da poesia, que tinha razão de escrever, falando de amor, ou então da natureza, de um jeito mais poético, ficou muito de lado e focaram muito o lado descartável, vamos dizer assim, né? Atualidade, falando de coisas que é muito sem sentido, né? Então, acho que nesse ponto, eu acho que não tem muita salvação, não, sabe? Eu acho que falta voltar um pouco para trás, reduzir a marcha, porque está muito mesmice, todo mundo fazendo a mesma coisa, falando a mesma, sabe? Invertendo as palavras, rimando, mas sem sentido, muitas vezes, né? Então, falta poesia. Eu acho que das coisas que mais interessam, para mim, é poesia, ter poesia nas letras, né? As músicas brasileiras, estou falando. Sim. Falta isso, poesia. Eu acho que falta renovar um pouco os produtores musicais, porque eles são muitos mesmos que estão lá e com isso não há renovação. Então, não renovou a cabeça dos produtores, não se renova o que eles trazem
para ser exibido, para ser ouvido, né? É, Porque tem muita banda autoral boa. A gente ouve muito, a gente sabe que tem. Só que a gente ouve na internet, você fica conhecendo uma banda, olha, tem uma banda super legal, uma banda pop e tal, você vai lá, ouve, mas só ouve lá. Ela não tem a possibilidade de aparecer na rádio, porque não tem ninguém que vá lá e queira ouvir esse som e queira apostar nesse som, nessa banda, e vamos colocar para ouvir. E rock brasileiro, o que vocês... Eu gostava muito das bandas dos anos 70, né? Tinha várias bandas que faziam aquele rock. Porque o rock brasileiro hoje deixou de ser rock, assim, sabe? Não tem a pegada. Acho que aquelas pessoas antigas, os instrumentos da época, era bem mais real, sabe? Os guitarristas, todos tinham uma pegada rock and roll, né? Como Casa das Máquinas, aquelas bandas, né? Dos Mutantes, né? Coisas que ficou para trás, né? Hoje a molecada está mais com o visual só, põe uma distorção, né? Muito visual e pouco rock and roll de verdade, entendeu? Então é isso que eu acho também que falta perdeu, conteúdo. Perdeu, o rock and roll se perdeu bastante nos últimos anos. Então não veio. Tem algumas bandas muito boas, né? Como eu acho que o Cachorro Grande faz um rock and roll legal, o Ira, né? Bandas que, né? Mas são poucas perto da quantidade de bandas que tem. Dos anos 70 para os anos 80, que acho que foi o grande Os anos 80 período. Teve bastante poesia no rock and roll até, porque teve Legião Urbana, teve bandas boas, né? Cazuza e tal, né? Mas dos anos 90 já não surgiu quase ninguém, entendeu? E dali para frente eu não vejo muita... Não tem luz na Não fim tem do muita túnel. luz, Você enxerga, Rick, isso também? Você acha que falta... Mesma coisa. Banda de rock brasileira Não, falta muito conteúdo, falta muito. Então a gente está fazendo, como eu falei, né, uma coisa diferente. Só que assim, a gente conta histórias, não só histórias assim que a gente possa ter passado, mas umas histórias que o mundo está passando. Entendeu? Então a Sônia faz, ela vê essa história, ela junta isso tudo e dali nasce essa música que a gente faz com a pegada voltada, né, para os anos 80, que eu acho que foi a melhor parte assim, do rock and roll, no que eu penso, né? E a gente está fazendo essa inovação, entendeu? Esse negócio é diferente. Eu nunca vi uma banda assim, né, com músicas desse estilo que a gente toca. E detalhe que uma banda brasileira tocando música só internacional, entendeu? Então, para mim, assim, eu acho que é uma coisa que vai ter como ir pra mídia, assim, eu enxergo que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir alcançar e mostrar o nosso trabalho, assim, pro mundo. Não só pro Brasil, mas pro mundo. Eu enxergo. E vocês têm tocado... Como que tá a vida na estrada de vocês? Onde vocês têm... Vocês têm tocado fora daqui bastante? Como que tá? Na verdade, não. A gente tem... tocado em alguns bares da região que aceitam, né, que se toque música autoral. Agora, com esse material, é que a gente está saindo mais atrás dos bares para mostrar essa proposta nossa. E então a gente tocou em alguns eventos, sim, foi muito bem recebido. Acho que até isso está ajudando a abrir outras portas, né? E daqui para frente a gente vai fazer, assim, procurar São Paulo, que a gente está conseguindo alguns contatos lá. Tem um outro rapaz que faz parte da banda, que na verdade ele está entrando agora também, e ele também tem bastante contatos, e com isso a gente vai conseguir expandir mais isso, né? Mas eu acho que a internet tem sido o maior veículo mesmo nosso, e agora ao vivo e a cores, como diz, né? É isso que a gente está começando a fazer. A gente está começando a sair mais. A mostrar mais o a trabalho. mostrar mais o trabalho. Voltando àquela pergunta anterior que o Giba não respondeu, das bandas de rock nacionais atual. O que você acha? Então, a gente surgiu aí nos anos 80, né? Então, foi o auge ali, Legião, Ira. Foi ali que a gente deu essa né? Que surgiu aí. Mas de lá pra cá, eu também não vejo muita coisa nova surgindo. Foi aí que surgiu aí nosso trabalho, nossa ideia de vir com essa proposta de fazer uma coisa diferenciada, para ver se a gente consegue, né,
se diferenciar do que tinha aí, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que a gente está fazendo a música, a gente queria ouvir e não consegue. É isso. Então é uma coisa para satisfazer também a nossa necessidade de ouvir a Uma música. coisa diferente, né? É, e imagino que de outras pessoas também. Então assim, a gente faz o que a gente queria ouvir e não tem onde ouvir. Falta espaço para tocar em Campinas? Muito. E isso vira um círculo vicioso, porque você tenta chegar aos locais para tocar música autoral, eles fazem, mas as pessoas não querem, elas querem ouvir cover. Aí as pessoas que vão também ouvir reclamam, mas não tem nada novo, porque o novo não consegue chegar. Um círculo vicioso. Vira um círculo o vicioso. novo não chega porque a pessoa tem preguiça também de... Normalmente o dono do estabelecimento, ele quer encher o estabelecimento, né? Porque quer consumir também. Então, o pessoal que vai, ele está querendo ouvir coisas que estão aí, né? Então, ouvir uma coisa que é nova, a porcentagem que a gente vai conseguir pôr dentro do show é bem menor. Não dá para tocar, vamos dizer, 1h30 só música própria, porque aí as pessoas vão achar, não tem muito a ver, entendeu? Mas essa é a nossa proposta, a gente quer ser reconhecido pela música, né? Pela qualidade da música, entendeu? Independente de tocar em bares, eu acho assim que é um espaço, mas não é o melhor espaço para tocar, eu acho. Tem outros espaços, eu acho que é questão de trabalhar com o tempo, a gente chega, né? Mas você acha que falta? Ainda falta muito espaço, Muito mas espaço. eu acho que está começando a mudar, né, o cenário de Campinas, né, assim, em relação ao espaço. Acho que está começando, surgindo espaços novos, né? Mas Acho que essa gestão vai fazer a diferença. está fazendo acho. isso. Tem diferença aí, parece. A gente está conseguindo ver, shows na Lagoa. Porque estava lá bem na Estação abandonado, né? A Cultura, Concha estava etc. abandonado, tinha vários espaços abandonados, Estação Cultura mesmo, né? Então, agora a gente acredita que vai ter uma mudança, né? Vai dar mais visibilidade espaço, isso. não só para vocês, Não, mas para todas todos os segmentos da arte, Artista né? aí da cidade, né? Então, Eu acho que tinha que ter uma união das bandas, né, das Isso. bandas autorais, porque todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer mostrar o seu trabalho, todo mundo quer poder compartilhar o que está fazendo, né? Então acho que precisava ter uma união dessas bandas e fazer mais eventos mesmo, que as próprias bandas autorais pudessem se juntar e ir atrás de um recurso para poder tocar em determinados lugares, que o espaço até tem. O que a gente não tem é como colocar um bom equipamento para dar um bom resultado, né, do trabalho. Mas eu acho que está melhorando, só que o público também precisa apoiar. Se o público apoiar, eu acho que ele vai se surpreender com o que está sendo feito aí pelas bandas e só não está conseguindo ser mostrado. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco do Conexão, hoje recebendo a banda Factos. E aí sim, no último bloco a gente vai ouvir um pouquinho da banda. Até daqui a pouco. Você acompanha de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, o Minuto Câmara, com informações do Legislativo de Campinas. É na Rádio Educativa FM 101,9. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje recebendo a banda Factos, aqui que você vê o CD de trabalho deles. Eles que fazem um rock indie com toques de rock clássico e progressivo.
Futuro. O que vocês imaginam? Tem vocês estão já trabalhando num próximo CD? Já tem coisa composta? Como que tá isso? Sim, a gente já tem coisa composta e mais ou menos a gente já selecionou o que a gente pretende para o próximo CD. A gente vai colocar, acho que um pouco mais de rock and roll, mas também manter essa coisa do rock progressivo, dessa coisa viajante e mais percussões, porque é uma coisa que a banda gosta bastante, dessa coisa terra e terriar. Então a gente já tem 6 músicas que a gente começou a trabalhar. A primeira a gente já está trabalhando e para o ano que vem a gente pretende já entrar em estúdio. A gente também está fazendo o clipe desse mesmo CD ainda. A gente quer fazer alguns clipes para colocar, para divulgar, né, na internet, no YouTube, as músicas. O próximo agora é Miss Jane, a gente já fez com Angel. Já está lá para quem quiser assistir no canal do Factos. E uma coisa interessante que aconteceu é que quando a gente colocou esse clipe para rolar, existe uma forma de saber aonde ele é mais visualizado. E aonde ele foi mais visualizado foi na Tailândia. Tailândia, México, Venezuela. Colômbia mais que no Brasil, mas a Tailândia foi a grande consumidora, vamos dizer, do nosso clipe. Que legal! E interessante também porque aí eu entendi por que tanta gente da Tailândia começou a me adicionar no Face. Até então eu não sabia, né? É verdade. E como que foi parar na Tailândia, né? Pois é, é que assim, né? Tá lá. A internet tá lá, a internet vai é maravilhosa. Por isso que eu falo que a tecnologia é maravilhosa, né? E aí vai para todos os cantos e de alguma forma lá foi bem, foi recebido, foi bem acessado, né? Foi bem aceito. Vocês todos vivem de música? Não. A música a gente usa como a expressão nossa, pessoal, de fazer, né, da arte, a necessidade da alma, né, de fazer música, compor e tal, mas o que segura a gente não é a música, né, porque por enquanto, pelo menos a gente sabe que não daria, né, mas eu tenho, né, eu faço enrolamento de motores, né, ela também é analista de sistema, e assim, cada um tem a sua função, né, paralelamente. Acho que informática, né, sou técnico, por enquanto por conta, né, e assim, dá um retorno legal, mas gosto também da música, não vou deixar isso de lado. Gostaria que fosse mesmo eu só vivendo da música. E que a informática fosse um hobby, né? Exato, a informática fosse um hobby. Por enquanto está ao contrário disso, né? Mas vai inverter de novo a situação. Eu acho que vai. Eu também tenho aí outros trabalhos, né? Eu sou professor do ensino fundamental, sou pedagogo e psicopedagogo clínico também, né? E a música aí tá chegando. Você usa na sala de aula música? Com certeza. A minha sala, para você ter uma ideia, ela sempre teve música ambiente. Então, sempre levei para minha sala de aula, né, essa ideia da música, né? Ela é relaxante, ela acalma meus alunos, né? Porque lidar com a molecada não é fácil. É um pouco complicado, né? Mas a gente consegue. Com a música, né? Muitos alunos, às vezes, pedem para que eu aumente o volume do rádio e ao contrário, os alunos é que tem que diminuir, né, o volume a intensidade da voz. Eles acabam entendendo isso, né, e usando a música aí como terapia também na sala de aula. Legal. E vocês estão com só um clipe que vocês fizeram ali na região da Vila Industrial, né? Tem um clipe específico. Tem um clipe que conta a história da música Angel, e que foi gravado aqui na Vila Nova, na verdade. Vila Nova, e tem algumas locações, né? Vila Nova, na Lagoa, etc. Esse novo clipe que a gente vai fazer, que é da Miss Jane, a gente também já escolheu as locações, já tem o roteiro, a atriz, e provavelmente no próximo final de semana a gente comece a filmar. Porque tudo aqui é independente e é trabalho próprio, inclusive a filmagem, edição, etc. Isso. Todo mundo põe a mão na massa. Sim. Todo mundo põe. E contato para show,
Como que as pessoas encontram a banda? Isso encontra através do próprio site da banda, que é www.factusband.com. Também pode através dos telefones 19 2121 7117 e 992676110, pelos e-mails sonia.alda@gmail.com ou factus.band@gmail.com. Legal. E, bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente, a gente não tem condições de que vocês toquem aqui, mas a gente vai... a gente coloca agora o clipe da banda para vocês, da banda Factus, o clipe Angel, e o Conexão Regional fica por aqui. Tchau e até o próximo programa. your angel's heart with your so perfect soul. I'm afraid there's no one to get it. Kill me with your face so divine, with your body of gold. I'm afraid that you will you are falling angel with your broken wings. For passion, I know, but you